Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa 10ª aula aqui da nossa disciplina de desenvolvimento de projetos do nosso curso técnico administrativo. Você aí que faz parte da turma D. É isso aí! É a aula número 10. Já estamos chegando no final. 2/3 da nossa aula já se foi. Falta pouquinha coisa para a gente terminar essa disciplina. Fica ligadinho, não perca os prazos e não deixem atividades pendentes, porque o fim se aproxima. Vamos ver o que nós temos que fazer hoje? Muito bem, então já estamos aqui com o nosso roteiro de aula, desde o dia 12 de abril, lá da aula 5, nós começamos a construção aí do nosso TCC, fizemos as 3 partes, fizemos a conclusão na última aula, e agora vamos fazer a introdução. Mas a introdução nós vamos fazer por último. Sim, nós vamos fazer por último. Por quê? Porque quando você constrói a introdução por primeiro, pode correr o risco de você esquecer de mencionar alguma coisa no trabalho. Fazendo a introdução por último, você já sabe tudo que foi escrito lá e não vai ter nenhum perigo de escrever nada que realmente não conste no trabalho. Então, hoje é a introdução e depois vai ter mais 5 aulinhas ali bem rapidinhas também, bem mais simples. É simples, mas também é técnico. Então hoje nós vamos fazer a introdução do trabalho e nós vamos ver agora como se faz a introdução. Vamos lá para outra tela. Muito bem, já estamos aqui na outra tela, então nós estamos aqui no momento onde nós iniciamos o trabalho, desenvolvimento, né, que nós fizemos aí 2 páginas da parte histórica, depois fizemos aí o contexto atual, né, mais 2 páginas também, depois falamos sobre o questionário, que em média foi de 3 páginas, e por fim fizemos a conclusão. A introdução, como você já sabe, ela vai no início, então ela vai antes aqui desse capítulo número 2. Então, eu já coloquei aqui um modelinho, ó, uma página de introdução, então está escrito aqui número 1, introdução, caixa alta, negrito, esteja atento às configurações do Word. Estou recebendo muitos trabalhos que não estão configurados adequadamente, então você tem que prestar atenção aí, entre um capítulo e outro, deixar aqui, ó, entre o título, aliás, né, entre o título e o texto, deixar aqui o espacinho, a letra Arial 12, justificado, espaçamento 1,5, e essa introdução, ela tem que conter aí 7 parágrafos, então veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Por que 7 parágrafos? Porque cada parágrafo tem um assunto específico e você não pode misturar os assuntos de um parágrafo no parágrafo sequente. Então, você tem que colocar cada assunto aí em um parágrafo só, ok? Então, fica a diquinha, não misture parágrafos, por isso 7 parágrafos, porque nós temos aí algumas coisas que precisamos ter dentro da introdução. Que coisas são elas? Vamos ver parágrafo por parágrafo aqui agora. Bom, os 2 primeiros parágrafos, vou deixar aqui, ó, para você visualizar melhor, os 2 primeiros parágrafos é uma contextualização do tema que será abordado. Você já trabalhou sobre o tema, já fez o desenvolvimento, tanto histórico quanto atual, quanto a pesquisa, a conclusão. Então, para falar desse tema, de modo geral, você já está preparadíssimo. Então, agora, simplesmente você vai escrever 2 parágrafos sobre o tema que você escolheu, de modo geral, bem contextualizando esse assunto para aquilo que vai ser abordado lá no seu texto. Você já sabe o que está no seu texto, então você já pode antecipar aqui algumas informações. Obviamente, não vai dar muito detalhes. Você vai trabalhar de modo geral. 2 parágrafos fazendo a contextualização do tema que você vai abordar, ok? No parágrafo seguinte, o parágrafo 3º, você vai
expor a sua pergunta, problema da pesquisa. Você escolheu um tema. Por que você escolheu esse tema? Esse porquê é a sua pergunta de pesquisa, porque você quer entender melhor aquele assunto. Quais são as razões que te levam a querer entender melhor esse assunto? Então, você formula isso em forma de problema. E aí você já vai ter aí esse terceiro parágrafo de pesquisa. Se você não lembra exatamente dessas coisas que nós vamos ver aqui agora, lembre que nós já tivemos uma aula sobre pergunta, hipótese, objetivo, justificativa, metodologia lá no passado. Tá? Você pode procurar também no YouTube, que tem várias aulas falando sobre isso. Tá? Então aqui é a sua pergunta, que é o seu problema de pesquisa. Por que você ficou interessado em pesquisar sobre esse assunto? Depois, no quarto parágrafo, você tem aqui uma pergunta, ok? Antes de construir o texto, você tinha algo na sua cabeça. Por que você queria entender aquele assunto? E antes mesmo de fazer aquela pesquisa, você já tinha algumas hipóteses, ou seja, algumas possíveis respostas. Veja que a pergunta está no parágrafo anterior e aqui você tem uma possível resposta antes de começar a fazer o seu texto. O que você tinha na sua cabeça? O que você achava? O que você imaginava que era? Por que aquilo acontecia daquela maneira em relação ao tema que você está pesquisando? Então agora você escreve as suas hipóteses ali. Lembra que nós falamos de hipóteses também na conclusão. Na conclusão, as nossas hipóteses aqui da introdução podem não ser a mesma. Por quê? Porque no decorrer do trabalho você pode ter chego a uma conclusão diferente daquilo que você imaginava no início. Então, não tem nada de errado a gente verificar, ter uma hipótese. Por isso que se chama hipótese, ela pode se confirmar ou não. Se ela se confirmou, beleza, mas você não precisa fazer de tudo para ela se confirmar. Você pode ter uma ideia diferente no final do trabalho e isso mostra o seu crescimento. Então você tem hipóteses, são possíveis respostas que respondem à sua pergunta anterior, ok? Depois, no parágrafo seguinte, nós temos aqui os objetivos. Os objetivos geral e específico. Objetivo geral é uma pergunta só. Lembre que os objetivos, eles se iniciam sempre com um verbo no infinitivo. Entender, compreender, capacitar, todos os verbos no infinitivo, ou seja, verbos sem conjugar. Então, neste momento, objetivo geral é o tema. Você vai colocar lá, compreender melhor, bababá, bababá, babá. Objetivos específicos, dentro desse tema geral, eu posso querer compreender, entender outras coisas. Atenção aqui, pessoal. Entra no Google, tem uma listinha de verbos aí que você pode utilizar como objetivos gerais e específicos, né? Não é só entender e compreender, não. Tem vários verbos de acordo com aquilo que você quer. Você pode utilizar. Inclusive, eu vou colocar aqui no final desse vídeo alguns verbos que ficam de dica para você utilizar aqui nesse objetivo geral e específico, ok? No sexto parágrafo, a justificativa do seu trabalho. Qual é a sua importância? Qual é a importância do trabalho? Por que você está escolhendo esse tema? Qual é a sua importância para você, para a sociedade, para a sua vida acadêmica? Então é o momento de você colocar aqui a importância justificativa do trabalho é nesse sexto parágrafo, ok? E o sétimo parágrafo, nós vamos ter o quê? A metodologia adotada. Lembra que nós fizemos passo a passo várias coisas. Então, eu vou dar a diquinha aqui para você do que você tem que escrever nessa metodologia. O que você fez primeiro? Em forma de texto você vai escrever, você não vai colocar lá assim em tópicos, tá? Vocês escolheram um tema, depois vocês fizeram um questionário, aplicaram esse questionário, analisaram, passaram a escrever o TCC e aí, ó, tudo isso já faz parte
da metodologia. O que é a metodologia? É o passo a passo, aquilo que você fez desde o começo até o final. Tá? Então, nesse momento, você está escrevendo a introdução. Vai acabar por aqui? É óbvio que não. Você vai apresentar esse TCC depois, como se fosse uma banca, para ter a sua nota. Então, tem todo o passo a passo daquilo que foi feito do começo até o final. Quando foi o começo? No ano passado, quando nós escolhemos aí os temas, ok? Então, todas essas partezinhas aqui precisam estar aí no seu capítulo de introdução. São 7 parágrafos, pessoal. Então, para ajudar você, o que eu vou fazer? Além de colocar esse modelo aqui disponível, tá? Eu vou colocar aqui alguns verbos, para você utilizar e escolher aqui nos objetivos. Vai ficar lá nos objetivos, e vou colocar junto desse vídeo aqui um outro vídeo que explica um pouquinho melhor, né, o que é problema de pesquisa, o que é hipótese, o que é objetivo geral, o que é justificativa, o que é metodologia. Lembra que nós já vimos esse vídeo, nós já estudamos, então ele já foi visto também, ok? Mas eu vou colocar de novo aqui para fazer você lembrar todas as etapas de uma pesquisa, ok? Qualquer coisa, basta olhar no modelo, olhar os vídeos de exemplo e aí você vai fazer o seu capítulo de introdução. Uma página dá, desde que tenha todos esses itens. É óbvio que não dá para fazer todos esses itens aqui em meia página, pessoal. Menos de uma página eu vou devolver para vocês fazerem de volta. É uma página completinha, até na última linha, beleza? Muito bem, então estamos chegando aqui no final da nossa 10ª aula. Você já viu aí o que você tem que fazer no capítulo de introdução, o início do seu texto, do seu trabalho. Eu vou deixar logo após o encerramento aqui uma lista de verbos de objetivos e também um pequeno vídeo que explica cada uma daquelas partes que nós vimos que precisam constar aí na sua introdução. Lembra das partezinhas? Nós temos a hipótese, a pergunta, os objetivos, a justificativa. Cada uma dessas partezinhas vai ter um videozinho ali no final explicando melhor. Então, assistindo essa aula e assistindo esse videozinho aqui que complementa a aula, você vai estar preparada para fazer a sua introdução da melhor maneira. Maravilha? Estou aguardando a sua introdução. Você sabe que o prazo é até 48 horas, ou seja, quarta-feira. Porém, a nossa aula é hoje, segunda-feira, e você tem aí uma aula curtinha para que você possa fazer durante o restante da aula o seu capítulo de introdução. Tem gente que ainda não entregou. O conselho está chegando, o final da disciplina está chegando, e depois, na última hora, não adianta correr atrás da gente, porque aí a gente não vai dar tempo nem de corrigir. Ok? Estou aguardando o seu trabalho. Nos vemos na nossa próxima aula, que vai ser a 10ª primeira. Até mais, pessoal!